Olá, eu sou a Juliana Simões e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Subscrever o Expresso é ter acesso à melhor informação, a uma vasta oferta de conteúdos exclusivos e à opinião de referência. Subscrever o Expresso é tornar-se membro do nosso clube, poder ser voz ativa de uma comunidade informada e beneficiar de vantagens exclusivas. Subscreva o Expresso em expresso.pt/digital. Expresso. Liberdade para pensar. Esta quinta-feira, a OCDE publicou as estatísticas provisórias relacionadas com a evolução do PIB nos Estados-membros no segundo trimestre. A economia dos países da OCDE manteve o ritmo de crescimento do primeiro trimestre do ano com uma taxa de 0,5%. No entanto, no que diz respeito ao grupo dos 7, de que fazem parte as maiores economias mundiais, o PIB cresceu a um ritmo mais acelerado no segundo trimestre do que no primeiro. O Japão foi o país que mais se destacou. Depois de ter apresentado uma contração de 0,6% no primeiro trimestre do ano, conseguiu recuperar no segundo com uma subida de 0,8%. Segundo a OCDE, o crescimento do Japão foi motivado pelo aumento do consumo privado e do investimento. Para além deste país asiático, houve outras economias que se destacaram. É o caso dos Estados Unidos, que passaram de uma taxa de crescimento do PIB de 0,4% nos primeiros 3 meses do ano para uma taxa de 0,7% no segundo trimestre. À semelhança do Japão, a OCDE também aponta como possível justificação o aumento no consumo privado. Em contrapartida, a economia alemã contrariou-se ligeiramente devido a um declínio, em particular, na formação bruta de capital fixo em máquinas e equipamentos e na construção. O crescimento da economia também diminuiu ligeiramente na Itália e no Reino Unido. Das outras economias da OCDE para as quais há dados disponíveis, mais de metade teve um desempenho pior no segundo trimestre do que no primeiro. Israel teve a queda mais significativa. O PIB deste país desceu dos 4,1% nos primeiros 3 meses do ano para os 0,3% no segundo trimestre. A economia portuguesa caiu vários lugares no ranking da OCDE. Está agora nos últimos lugares entre os países que já apresentaram números. Portugal passa a ser a 9ª economia com pior prestação, com uma evolução tímida de 0,1% no segundo trimestre. Na altura em que o INE divulgou os dados, o organismo justificou esta quase estagnação com a procura externa. Por sua vez, o investimento, que tinha recuado nos primeiros 3 meses do ano, voltou a apresentar valores positivos. O consumo privado manteve a tendência de crescimento, mas a um ritmo menor. Se olharmos para a variação homóloga, ou seja, em comparação com o segundo trimestre do ano passado, a economia portuguesa destaca-se pela positiva, ocupando o 9º lugar entre os países da OCDE que mais cresceram e o 4º entre os países europeus. No segundo trimestre, a economia portuguesa cresceu 1,5%, mas ainda assim ficou aquém do crescimento médio homólogo da OCDE, que foi de 1,8%. Para o final do ano, as projeções apontam para uma evolução positiva da economia portuguesa. O Banco de Portugal prevê um crescimento de 2% e o Governo até já admitiu, entretanto, que vá ainda mais longe, com um crescimento acima dos 2%. Chegamos ao fim de mais um episódio do Economia Dia a Dia. Antes de me despedir, convido a ouvir o podcast Money, Money, Money. No último episódio, João Vieira Pereira esteve à conversa com Jorge Bravo, professor de Economia e Finanças da Universidade Nova de Lisboa. Falaram sobre o novo bónus extraordinário para os pensionistas. Obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para jsimões@expresso.empresa.pt. Voltamos amanhã com mais novidades económicas.